número de casos de Covid-19 voltou a crescer na estância turística de Piraju. Na tarde desta quinta-feira, ocorreu uma reunião do Polo Covid-19 aqui no prédio do Departamento de Ação Social para tratar das medidas a serem tomadas. O diretor administrativo da Prefeitura de Piraju e também presidente do Comitê do Polo Covid-19 aqui de Piraju, o Paulo Sara, ele fala o que ficou decidido. Então, nós fizemos aqui essa reunião, usamos aqui as dependências do Departamento de Ação Social, o Comitê de Prevenção e Combate ao Covid-19 do município de Piraju, conhecido também como Comitê Piraju contra o Covid, que na verdade esse comitê nunca foi extinto, ele sempre manteve aí as suas atividades, e ele entra com o trabalho a partir do momento que há necessidade de alguma deliberação, de alguma discussão, de alguma medida em relação ao enfrentamento ao Covid-19 aqui em Piraju. E nós percebemos nos últimos dias um aumento no número de casos suspeitos e depois de casos testados positivos, Nós estamos aí quase com 100 casos já, devemos ultrapassar essa barreira dos 100 casos em Piraju nos próximos dias. Então, por esse motivo, nós decidimos então discutir a questão da volta, da obrigatoriedade do uso dessa máscara de proteção facial. Havíamos conversado também com o prefeito Zé Maria na manhã de hoje, o prefeito também estava preocupado com essa situação, também nos determinou para que trouxesse esse assunto até o comitê. Discutimos e decidimos então que a partir do próximo sábado, dia 21 de maio, até o dia 20 de junho, nós teremos então a edição de um decreto que será publicado agora, no próximo sábado, tratando então, colocando essa obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial nos ambientes fechados. Todos os ambientes fechados, seja do comércio, prestação de serviço, das igrejas, das escolas, tanto pública como particular, enfim, todo o ambiente que tenha qualquer tipo de evento também, palestra, evento cultural, evento esportivo, que seja em ambiente fechado, fica então obrigatório o uso de máscara de proteção facial a partir do próximo sábado até o dia 20 do mês de junho, até 20 do mês que vem. E nesse período será aí avaliado, Nós sabemos que a máscara tem um efeito muito positivo com relação a conter a transmissão do vírus do Covid, e nós esperamos que nesse período a gente passe esse momento mais crítico, e aí depois o comitê volta a avaliar, depois do dia 20, se há necessidade da continuidade dessa medida ou se ela já pode ser suspensa. Porém, o mais importante é que a população como um todo, desde os empresários, as pessoas responsáveis pelos estabelecimentos, pelas repartições públicas, que tenham a consciência, e a população em geral também, que tenham a consciência do uso da máscara. Porque se a gente conseguir fazer o uso da máscara, que não é algo também tão difícil, ela incomoda um pouco, não tenha dúvida, a gente já estava acostumando a viver sem o uso da máscara, mas não é uma medida também tão difícil de ser adaptada, nós já vivemos isso por um longo período aí no passado, e que tenham essa consciência, para que nem seja necessário, digamos assim, ao poder público ficar com essa fiscalização ostensiva, mas que todos tenham essa consciência, porque se a gente fizer isso, principalmente nessa época agora do frio, a gente combate tanto o Covid como a síndrome gripal, a transmissão disso. Passamos esse momento e depois retornamos à vida normal. Então assim fica também o nosso pedido, para toda a população, os comerciantes, os responsáveis aí pelas igrejas, para que tomem essa medida. É uma medida que vai evitar que nós tenhamos aí mais a proliferação do Covid e também até da síndrome gripal. Então, eu acredito que dessa forma a gente passa esses 30 dias aí praticamente de forma mais tranquila e não necessitaremos de medidas mais restritivas, mais duras, de voltar a ter aquele drama que nós vivemos no passado. Nós vivemos hoje, até por conta de todo o trabalho que foi feito, a vacinação,
Então a maioria das pessoas já estão imunizadas, alguns até com 4 doses da vacina, outras maioria com 3 doses, enfim. Mas é sempre importante a prevenção, sempre importante evitar que os casos aumentem. Apesar de que nós tivemos, inclusive, testemunho de algumas pessoas que contraíram o vírus e que estão sofrendo, apesar de não ser necessário internação, não levar assim toda aquela situação mais crítica que nós tivemos no passado, né? Inclusive levando pessoas a óbito. Mas algumas pessoas que estão contraindo o Covid-19 estão sofrendo bastante, estão tendo dores no corpo, perda de olfato, de paladar, dores no corpo, enfim, sintomas desagradáveis. Então, se a gente puder evitar, melhor, né? Mas assim, a situação, graças a Deus e graças a todo o trabalho que foi feito, ela não é aquele cenário tão crítico como nós vivemos no passado. Essa medida ela vem mais mesmo no sentido de prevenção e de evitar que o aumento dos casos faça com que tenhamos outras situações críticas. Então, o que nós queremos evitar é justamente isso. A única sobrecarga que nós estamos tendo nesse momento é nas nossas unidades de saúde. Então, os PSFs realmente voltaram a ter aquela demanda, né, aquela necessidade de muita gente ter que ir para o posto de saúde para fazer o exame. Então, isso acaba sobrecarregando a rede municipal de saúde, que já é, por si só, um trabalho bem com bastante demanda, né, com bastante atendimento, e esse aumento do número de casos sobrecarrega ainda mais. Mas, no mais, está tudo bem, essa medida vem mesmo como prevenção. Com imagens de Roberto Berti, repórter Marcos Fernandes.